Evangelista Gilmar, e hoje eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração, referente ao princípio de dores. Muitas pessoas falam a respeito do fim. Elas, quando vêm falar a respeito do fim, elas estremecem, se atemorizam, sobram dúvidas, sobram perguntas. Que tempo será? Quando será isso? Quem são os escolhidos? Quem está preparado? O que fazer nesses dias? Isso sobra na cabeça das pessoas. As pessoas têm muita dúvida a respeito do fim. Elas confundem o fim com o princípio de dores, com a grande tribulação. Não é assim? Ela confunde tudo, elas não sabem diagnosticar os sinais, porque ela não lê a Escritura. Por isso, ela não sabe. Elas simplesmente, com as notícias, elas vão se atemorizando e acumulando medos. Porque um sinal ali que está surgindo, é outro sinal aqui que está surgindo. E as pessoas vão ficando acumuladas de sinais. E o medo, o terror vai tomando elas. E elas se vê numa condição de que eu não estou preparada. Eu não estou preparado. Mas se você olhou o jornal hoje, se você observou as notícias, você vai ver que tudo que eu vou falar aqui tem a ver com as notícias no jornal. Sim, o que eu vou falar aqui tem a ver com as queimadas. O que eu vou falar aqui tem a ver com a temperatura. O que eu vou falar aqui tem a ver com os lugares secos, áridos, e lugares que deveriam estar molhados, mais úmidos, estão pegando fogo. Onde já se viu um Pantanal pegar fogo? Onde você viu isso? Mas nós estamos vendo. Você está vendo rumores de guerra. Eu vou jogar uma bomba aí. Ah, se você fizer isso, eu vou tacar aí. Não, você está vendo o rumor. Mas também está vendo guerras acontecendo. Sim, você liga a TV e as notícias que vêm aos nossos olhos e ouvidos é que está acontecendo guerras. E como se não bastasse, poderosos, um ameaçando o outro, trazendo rumores. Esses são os sinais que o Senhor previu aqui nas Escrituras e que muitos não se atentam para ler. E como não leem, eles vão se assustando. Eles vão ficando com medo. Sim, vão. Porque eles não leem a Escritura. E acabam errando por isso. E nós trouxemos hoje aqui Mateus 24. Mateus 24 vai trazer tudo o que você precisa saber para os dias de hoje, quanto aos sinais que têm se manifestado tanto no céu como na terra. Eu convido você a ficar até o finalzinho desse vídeo e eu garanto que você vai sair daqui edificado, tá bom? E se você puder, eu te peço, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa comunidade, seja você uma extensão, seja um braço, tá bom? Dessa obra, tá? Porque todas as vezes que você tec nas telinhas aí, você diz à plataforma que o assunto que nós tratamos aqui é relevante. Ele vai indicar mais pessoas. E você estará sendo assim um braço evangelístico dessa obra. Tá bom? Então fica conosco aqui. Te convido a ficar comigo. Traz arrasta a cama box pra cá. A King, né? Traz a King pra cá. Alguns é a cama de ferro mesmo. Arrasta a cama de ferro pra cá. Né? Arrasta a esteira. Traz pra cá, se eu sei. Tá bom. Arrasta pra cá a rede. Sim, se for lá no Pantanal é a rede. Na Bahia também. E eu sei que eu tenho muitos seguidores aqui da Bahia. Tá? Meu abraço aos baianos. Tá? Deus abençoe a todos. Tá bom, vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ora, a pessoa está arrastando Jesus
para mostrar a estrutura da igreja. Jesus está vindo com uma convicção, com um projeto de Deus para com toda a humanidade. É fazer do ser humano a própria igreja. Agora vê se Jesus tem interesse em templos feitos de alvenaria. Eu acredito que não, de maneira alguma. Eles estão chamando o autor do projeto. O autor do projeto está dentro de Jesus. É bem certo que ele se aniquilou. Ele se fez pequeno, ele se fez Jesus. Tomado da carne de Maria, a carne do pecado, se revestindo dessa carne, ele se fez muito pequeno. E não quis ser Deus quando poderia, muitas vezes. Agora está aqui os discípulos, convidando ele, convidando para ver o templo. A palavra do rei vai dizer: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor está falando isso porque o Senhor, ele conhece o futuro. E não só conhece o futuro, como que o que ele tem para nós não é para os templos. O que ele tem para nós não é para alvenaria, não é para placas, não é para CNPJs, não. O que Jesus tem para nós é para a igreja, que é você, sou eu. Ele está dizendo: você está vendo esse templo aí suntuoso? O que muitos estão fazendo, templos enormes, milhões sendo gastados em templos suntuosos, maravilhosos, pessoas querendo até colocar ouro em tudo quanto é lugar, prata. Enquanto isso, pessoas estão desempregadas dentro da igreja. Pessoas passando fome dentro da igreja. Pessoas sendo deixadas de lado dentro da igreja. Aí alguém vai falar: irmão, você está generalizando? Não, de maneira alguma. Não estou dizendo que isso existe. Isso existe no nosso meio, em todo o planeta Terra. Onde tiver uma célula, existe. Existem as igrejas sérias e existem igrejas que fazem isso que eu estou falando. Porque nesse tempo faziam templos suntuosos e os pobres iam ficando de lado. Aos pobres eram exigidos as esmolas, as ofertas alçadas, cabrito, quem não podia dava pombo. Trocaram a oferta. Era cordeiro, né? Era cabrito. Não, agora é pombo, é pardal. Começaram a mudar o sacrifício. Não, hoje não tem isso, não. Não, se tiver, eu te desminto. Não tem, não. Tem não. Se tiver, eu desminto. Eu desminto. Não tem isso por aí, não. A palavra do rei vai dizer: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo? Quando o Senhor falou para eles que aquele templo suntuoso, que eles estavam mostrando a estrutura para Jesus, falou que tudo aquilo ia ser derribado, tudo aquilo ia passar, eles entenderam que seria o fim do mundo. E eles ficaram curiosos quando isso ia se dar. Então, eles, para não passar vergonha, porque eles estavam temerosos quanto ao tempo, quando seria, então eles tomaram de Jesus em particular, para que ninguém o visse, porque ficaria feio para discípulo de Jesus, temeroso quanto o fim. Não tem. Se você falar que tem, eu vou desmentir você. Não tem crente, não tem cristão, não tem evangélico, pessoas que confiam em Deus, temerosos quanto ao fim. Não tem. Se tiver, eu te desminto.
Está aqui, são discípulos. Eles andam com Jesus. Conversam cara a cara com Jesus. Mas quando Jesus fala que aquilo ali de alvenaria, de tijolos vai passar, vai ser derribado, eles logo associam. Vai ser derribado um templo tão grande. Por certo, será o fim de todas as coisas. Para não passar vergonha, então, eles buscam Jesus em particular. E vai conversar com Jesus em particular. E vai perguntar para o Senhor: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Se você quer saber alguma coisa, você não tem que perguntar a ninguém. Você não tem que ir por televisão, por nada. Você só tem que ler aqui, Mateus 24. É o que você tem que fazer. É a boca de Deus aberta, falando com o seu povo, tirando a curiosidade, tirando o medo, colocando a certeza e tirando as incertezas do porvir. Não tenhas medo, diz o Senhor seu Deus. Não tenhas medo, mas confia na palavra de Deus. A palavra do rei ainda vai dizer: e quando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha, eles estão perguntando quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. O Senhor ainda não foi. O Senhor está no meio deles. Tem um projeto para a vida de Jesus, que é a da vida dele no duro madeiro da cruz. E com isso nos trazer o direito ao perdão. Não é assim? Que nos foi arrancado. Mas ele veio restituir essa aliança que estava rompida desde a época do Éden. Estava rompida. O primeiro homem pecou. O primeiro homem junto com a primeira mulher. Agora vem o segundo Adão em forma de Jesus. Aniquilou Deus na vida dele, tomou a carne do pecado de Maria. E agora existe um projeto. E ele está dando andamento nele. Agora está aqui os discípulos, perguntando para ele: quando será o fim? E quando é que o Senhor virá? E ele vai dizer, a palavra do céu vai dizer. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. É palavra. O que é acautelar? É tomar cuidado, é vigiar com as conversas tortas, com as conversas mole. É vigiar com os sinais falsos. Falsos sinais. É acautelar-vos. É a palavra mandando acautelar. É Jesus falando através da sua palavra. Para você, para mim, ter cautela. Que nem tudo que você ouve por aí é verdade. Nem tudo que você enxerga é verdade. Nem tudo que você vê é sinal. É movimento da parte de Deus. É Deus falando. Está aqui, ó. Eu estou lendo a palavra. Não sou eu falando. Eu só estou reportando o que está escrito. Só estou falando, lendo e dizendo para você o que está escrito. E a palavra está falando para você se acautelar. Muitas vezes você corre às internet, buscando tantas palavras, buscando tanto receba, é isso, é aquilo e tudo. Toma posse. Mas espera aí, você recebeu? Você tomou posse mesmo? Aconteceu mesmo? O Senhor está falando, acautelai-vos. Acautelai-vos. Presta atenção. Vigia. É o que a palavra está dizendo aqui. Acautelar é isso. Acautelar é tomar todo cuidado. Todo cuidado é pouco. O Senhor está falando com discípulos que estão curiosos quanto ao fim e quanto à vinda dele. Ele está dizendo, acautelai-vos. Porque o Senhor notou a ansiedade dos discípulos por saber
quando ele viria e quando seria o fim. E ele, vendo essa ansiedade, ele se perturbou. Então ele mandou logo na lata, falou: olha, vai com calma, acautelar, presta atenção no que vocês vão ver, porque eu vou passar, daqui a pouco eu vou ascender até o céu, vocês vão ficar só, então vocês têm que vigiar o que vocês comem. Olha o que o salmista falou. O bom pastor, ele entra pela porteira, ele não pula a cerca, não. O bom pastor não pula a cerca. E só não leva para gramas verdes, para águas tranquilas. Se tiver água turbulenta, sai fora. Sai fora. Água suja, não beba. Grama palha, não coma. Vai inchar o bucho e vai quebrar o bucho. Tá aqui grama verde. Grama verde e água limpa. É só beber e comer, porque a tua jornada, ela é longa. Acautelai-vos com as más informações. Acautelai-vos com os sinais falsos. Acautelai-vos, é a palavra falando em Mateus 24. É o princípio de dores. É o sermão profético. Eu não preciso me revestir de profeta para falar o sermão profético, porque ele é a verdadeira profecia, é a palavra. Não sou eu inventando. Eu só estou lendo. A palavra vai dizer: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É princípio de dores. O princípio de dores, ele vem antes da tribulação e antes do fim. É o princípio de dores, é o que eu estou falando aqui. Princípio de dores, é o que eu estou falando aqui. Mateus 24. Vem antes da tribulação, vem antes do fim. Bem antes. E você vai entender isso bem nessa escritura aqui. Não é conversa de homem, nem conversa de mulher. É palavra. A palavra está dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você vê que é o próprio Jesus dizendo que pessoas terão a petulância de dizer que é o próprio. Imagina que hoje nós já temos pessoas que andam subindo seu próprio grau de intimidade com Deus. A pessoa começa lá embaixo, a pessoa vira uma coisa, vira outra, ele mesmo coloca ele lá em cima. Eu sou vaso. Eu não tenho pretensão de ser mais do que isso. Mas tem pessoas que auto se denominam a si próprio, até chegar a um patamar estourado de uma coisa que na verdade eles não são. E vão falando coisas dizendo que Deus disse. E Deus está falando aqui pela sua palavra: acautelai-vos contra essas pessoas. Porque muitos virão em meu nome, e outros dirão: eu sou. E já tem aí o mundo afora pessoas que se vestem como Jesus, dizendo que é ele. Porque naqueles dias do Novo Testamento já existia vários Jesus. Jesus, na visão de uns, ele era mais um. Era mais um. A diferença é que ele se destacou entre todos que haviam naquela época. E entenderam que tinham que matar ele, porque estava escrito que seria assim. Tá bom, vem comigo. A palavra do rei ainda vai dizer: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não, você não está ouvindo a respeito de guerra e nem está ouvindo de rumor de guerra. É o princípio de dores. Isso vem antes do fim e antes da tribulação. Rumores de guerra, você não está ouvindo. É Mateus 24. Esses são os sinais verdadeiros. Está aqui. Mateus 24. Rumores de guerra. Você não está ouvindo rumor de guerra. Olha, eu vou jogar uma bomba aí. Se mexer comigo,
Ó, tira a tua embaixada daqui. Tira a tua embaixada daqui porque não vai dar bom. Rumor de guerra. A pessoa já pensa logo, vai ter guerra. É um rumor. Mas por outro lado, você já está vendo, já está contemplando. Você liga a TV, você vê. Guerras já acontecendo. Pessoas morrendo. Famílias inteiras morrendo. Um caos terrível. Crianças sendo mortas, sendo estrupadas. Não, você não está vendo isso. Não está vendo, não. Não, se você disser que está vendo, eu vou dizer que é mentira. É Mateus 24. Princípio de dores. Pessoas se passando por Cristo, falsos profetas, pessoas dizendo o Senhor está aqui, está ali. Não, não tem não. Tem não, tem não. Pessoas com templos suntuosos e os crentes passando prova e necessidade. Não, você não vê isso, não. Não, de jeito nenhum. Não é o princípio de dores. Rumor de guerra. Vou jogar uma bomba aí. Não, mas se você vir, vai ter. Não, você não. Países pequenos guerreando com países monstruosamente grandes, belicamente equipados. Você não está vendo isso. A desigualdade. E tudo isso por quê? Poder, riqueza. Você não está vendo isso, não. Tá bom, vem comigo. A palavra do céu vai dizer: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. E ouvireis de guerras, e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Agora você entendeu. Entendeu? Não, você entendeu agora. Não foi eu que falei, é a palavra, está escrito aqui. Se alguém disser que é o fim, vendo tudo que está acontecendo, mentira dessa pessoa. É a palavra desmentindo esses mentirosos. Jesus vai voltar, não sei o que e tudo mais. É a palavra desmentindo. Mateus 24. Se você tem a tua verídica, verdadeira, pega ela e lê comigo aqui de maneira responsável. Mateus 24. Eu creio que esse é um assunto relevante para se falar nos dias de hoje. A respeito de tudo que está acontecendo, todos os sinais que estão sendo apresentados, 7 sóis lá na China, fogo vindo de baixo, calor vindo de cima. Eu acho que esse assunto é um assunto relevante. Se você concorda, escreve aí. Escreve se você concorda. A palavra do céu ainda vai falar. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É a palavra de Mateus 24 falando. O verso é o 6. É a palavra dizendo isso. Para você não se assustar, não temer, não ficar apreensiva, não ficar estocando coisas, fazendo túnel subterrâneo por conta de bomba, por conta daquilo outro, fazendo compras em excesso, armazenando isso, armazenando. Tem gente que está fazendo isso. Está armazenando água, armazenando comida, enfim, pelo mundo afora. Tem pessoas fazendo isso. Você olha as internet e você vê pessoas fazendo isso. Mas está aqui, Mateus 24, princípio de dores. Vem antes do fim, vem antes da tribulação. E o Senhor está falando aqui. Mas ainda não é o fim. Depois de rumores de guerra e de guerras, pessoas vindo dizendo que é Cristo, profetas, e ainda não é o fim isso aí. Não é o fim. É a palavra que está dizendo. Calma. A palavra ainda vai dizer:
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Sou eu que estou falando isso? Que haverá fome. Não tem fome no mundo. Peste. Haverá peste. Nessa época se falava peste. Mas se você trocar por miúdos, você vai ver que isso aqui é um coronavírus da vida, é um ebola da vida, é uma gripe bom, eu não esqueci o nome. Mas se você ver direitinho, aviária, né? Essas pestes, tá aqui na Bíblia peste, mas essas doenças aí, infecciosas, esses vírus, essas bactérias que voam pelo ar, né, e acomete as pessoas, né, enche os prontos-socorros, né? Ainda essa semana eu estive no pronto-socorro, falaram que nós estávamos com virose, mas do meu lado tinha gente sem ar. Será que é virose mesmo? Eu acredito que não. Porque os meus sintomas que eu tive dessa vez foi da Covid, mas de uma forma mais leve. E eu só não fiquei mais ruim porque eu já tomei as 5 doses. Senão nem sei o que tinha acontecido. Porque eu sou hipertenso. A minha esposa tem diabetes. Nós tomamos as doses. Nós ficamos de cama, e se nós não tivéssemos tomado? São as pestes que estão por aí. Que são doenças. E elas não vão embora. Vai uma, vem outra. Ela vai, quando volta mais forte. E o Senhor está falando, ainda não é o fim. A palavra vai dizer: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É a palavra dizendo: porquanto se levantará nação contra nação. Você não está vendo isso? Nação contra nação. Reino contra reino. Quando fala nação contra nação, essa nação é países. Agora, quando fala reino, está falando de religião. Você não está vendo isso, não. Religiões aí se levantando, fazendo passeatas, se revelando, saindo dos seus esconderijos, saindo dos seus armários, saindo das suas cavernas e mostrando a cara, fazendo leis para que eles possam fazer isso com frequência, para terem o direito que nós temos e que todos têm. Eu já respeitava, de ouvir dizer e de ver muitas vezes, respeitava. Hoje a coisa está diferente, não é mais respeito, virou uma obrigação você ter que aceitar. Virou uma obrigação você ter que aceitar certas coisas. Se você não aceitar, tu vai preso. Você não está vendo nação contra nação, reino contra reino? Porque, eu não sei se você sabe, mas existe o reino das trevas e existe o reino do céu. Você não está vendo essa guerra, não. O reino das trevas se levantando, mostrando suas armas, tomando as avenidas por aí, fazendo seus desfiles. Você não está vendo isso acontecer. Eu não tenho nada contra as pessoas. Contra as pessoas, eu não tenho nada contra. Nada. Eu respeito com todo ser humano. Mas veja bem, eu não sou obrigado a aceitar certas coisas. Coisas que eu larguei, coisas que eu deixei. Eu não sou obrigado a aceitar. E eu não deixei porque me impuseram, me obrigaram. Eu deixei por amor. Coisas muitas das vezes muito mais fortes do que eu. Vícios, costumes muito mais fortes. E eu sei que é possível negar a si mesmo. Não é fácil, mas é possível. É possível.
E Deus ajuda. Tá bom? A palavra do rei vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aqui fala do reino das trevas e do reino do céu. É essa batalha que está acontecendo. Dentro das igrejas já não pode falar coisa, e nem do lado de fora tampouco. É a batalha entre o reino do céu e o reino das trevas. Tem coisa que nós não podemos mais falar, explanar, dizer. Abertamente já não pode mais. Tem coisa que nós já temos que aceitar. Outro dia, a minha esposa falou que no trabalho dela, ela foi no banheiro, tinha uma pessoa saindo de lá. E eu te digo, não era mulher. Não era mulher saindo de lá. E ela teve que aceitar. É onde eu estou te falando. É a palavra dizendo aqui. Reino contra reino. Reino contra reino. Existe nação contra nação, mas existe reino contra reino. Reino do céu, reino das trevas. Lutando, uma batalha. Muitas das vezes uma batalha desleal. Porque as nossas armas é jejum, é oração, é subir monte, é se consagrar, é vigília, é louvar, é pregar, é a caridade. São as armas do Espírito. Já o reino das trevas está de um jeito que eles têm papel, têm caneta, têm tudo. Usam terno, gravata. Também. Já não se pode mais falar muita coisa. Tá difícil. Mas no final seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos. A palavra do reino ainda vai dizer: reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Quando fala vários lugares, sem exceção. Aí a pessoa vai falar: mas aqui no Brasil não tem placas tectônicas separadas. Ah, mas aqui não tem. Tem vários tipos de terremoto e vários graus dele. Mas você já ouviu falar que por esse tempo aconteceu aqui no Brasil, um país que normalmente não acontece. Nós ficávamos com os riquícios desses países vizinhos, quando tinha um terremoto lá, aí alguma coisa passava por aqui. Mas era muito de vez em quando. Hoje em dia não. Hoje em dia você sente os tremores. Hoje em dia você vê a problemática do terremoto, o que causa. Você sente, isso já são sinais. Porque está falando aqui, são vários lugares. Não é só lá no estrangeiro, não. É aqui também. Esses são os sinais. Princípio de dores, não é o fim ainda, diz a palavra. A palavra ainda vai dizer: mas todas essas coisas são princípio de dores, é a palavra dizendo. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente, por causa do meu nome. Estou te falando? Isso é uma verdade. Matar-vos-ão é matar na ideologia, né? É na crença. É matar. É no que eu penso, no que eu confesso. Muitos estão morrendo, estão desistindo. Porque está difícil. Não está fácil. Aí diz mais ainda: e vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quando fala odiado de todas as gentes, está falando de ser odiado por esse reino das trevas. Porque esses reinos da treva, e eu ouvi uma fala que remete bem, acho que traduz bastante o que eu estou falando aqui, é que o mal, ele se une com uma facilidade.
Rapaz, às vezes você não fala com aquela pessoa porque ela é do mal, ela é mal. A pessoa é má. Mas aí vem um outro e se relaciona de boa. Mas se você for ver a vida da pessoa, também ele é mau. Ele é mau. Eles se dão, sabe? É como se fossem eu não sei, eu fico olhando, eu falo, pô, mas as trevas é uma comunhão terrível. E no meio do povo de Deus, no meio daqueles que confessam a Cristo, às vezes é uma desunião, é um ciúme, é uma inveja. Haja visto José, com a sua vestimenta, chamando a atenção dos seus irmãos, eles deram um jeito de querer matar o cara. Quanto mais eu e você. A palavra do rei ainda vai dizer: então vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. Olha, eu confesso que eu sou odiado por algumas pessoas. Sou odiado. Porque eu não aceito certas coisas e outras eu abraço com muita facilidade. Principalmente se a pessoa quer mudar. Eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito no poder que a palavra tem de mudar uma pessoa. Tanto de convicção como de costume. E até a mente dela. Eu acredito nisso. Porque ela me mudou. Mas a pessoa tem que querer. Então eu abraço todos. Porque senão eu seria um evangelista... De que forma? Se eu não acreditar na mudança das pessoas. Não acreditar que a pessoa pode parar de fumar, pode parar de beber, pode parar de se prostituir, pode parar de fornicar, de adulterar, de usar droga. Se eu não acreditar nessas coisas, não parar de roubar, parar de falar, de mentir, de agir com injustiça, parar das vaidades. Se eu não acreditar, é melhor deixar de ser crente. É melhor pular essa parte. É melhor já desistir. Se eu não acreditar nisso, para que eu vou ficar pregando? Para que eu vou ficar falando com pessoas que muitas das vezes estão numa situação que eu estou falando? Eu não acredito na minha mudança ou nessa... Como eu vou pregar para as pessoas? Eu acredito que todo mundo merece uma oportunidade, não só uma vez. Se ela quer mudar de verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que ela merece. 70 vezes 7. É o que a palavra diz. E eu tenho que acreditar. Ou então, que tipo de crente eu sou? Eu tenho que acreditar. Tá bom? Vem comigo. A palavra do céu ainda vai dizer: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que significa isso aqui? Você não está vendo isso. Olha, ouça mais uma vez. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Você sabe o que é escandalizar? Você não está vendo isso aí, não. Músicos, levitas, se revelando, mostrando quem são, saindo do armário. Pastores, evangelistas, missionários, porteiros, pregadores da palavra, atalaias, se mostrando quem são de verdade. Você não está vendo? Está aqui a palavra falando. Ouça de novo. Verso 10 de Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. O que é? Muitos serão escandalizados. Serão descobertos. Porque não há mentira que fique para sempre guardada a 7 chaves dentro do armário. O que eu sou será revelado, porque eu estou me aproximando da luz. E toda vez que eu me aproximo da luz, a luz mostra quem eu sou. Revela quem eu sou. Vai pro telhado da verdade. Não tem jeito. Não tem jeito, vai pro telhado. Se há alguma mentira em mim, uma hora ela aparece. E a palavra está dizendo, muitos serão escandalizados. Você não está vendo isso acontecer. Olha as internet. Pessoas deixaram de ser crentes, se apostataram da fé. O que é se apostatar?
se apostatou da fé, a pessoa deixou de acreditar em Deus. Acredita em outra coisa. Deixou simplesmente assim. Se apostatou. A pessoa acreditava, confiava, ganhou milhões com o nome de Jesus. Agora Jesus não serve mais. A pessoa largou Jesus pela vaidade dessa vida, se transformou em outras coisas. Já não é nem mais aquilo que o Senhor gerou na face da terra. Escandalizou. Está falando aqui a palavra. Muitos se escandalizarão. Se escandalizarão. Aquilo está encoberto. Serão descobertos. Serão vistos. Ou se revelarão. Eles mesmos se revelarão. Eles não aguentarão. Porque não há aquele que, aproximando da luz, resista mostrar o que é. Não tem jeito. Tem treva dentro de mim. Eu estou me aproximando da luz. A única coisa que eu devo fazer é olhar a treva e tentar pôr ela para fora. Se eu tentar segurar ela dentro de mim, ela vai explodir de dentro para fora. E aí vem o escândalo. Eu não vou resistir. Agora, se eu pegar a treva e jogar na mão do Senhor, falar: Senhor, aqui, Senhor, meu cigarro, aqui a minha bebida, aqui o meu costume feio, aqui minha prostituição, oh Deus, tem misericórdia, eu não quero largar das tuas vestes, eu estou aqui segurando na orla, Senhor, vem me liberta. Pode passar o tempo que for, nessa condição, o Senhor vai te libertar. Agora, o que não pode é você estar numa situação de remorso, porque erra sempre, e não haver arrependimento. E se não há arrependimento, há remorso. E se há remorso, você continua fazendo. Você vai chorar? Vai. Porque erra. Beleza. Mas não vai mudar. Mas se verdadeiramente você se arrepender, tudo vai dar certo. O Senhor vai aparecer na tua vida. A palavra do rei ainda vai dizer: nesse tempo, muitos serão escandalizados. Você vê, né? A palavra até coloca dessa forma. Nesse tempo, que é o tempo do princípio de dor, não é o fim, não. Muitos serão escandalizados, ou seja, vão ser descobertos. A pessoa fazia aquilo, ninguém sabia, agora sabe. Serão escandalizados. E a palavra fala: ai de quem, por onde vem o escândalo. Se o escândalo vem por essa pessoa, a palavra está dizendo: ai. Se você se escandaliza em você diante de Deus, Deus vai te curar. Porque Ele está vendo que você está nessa situação, mas você quer mudança. Ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você perecer nessa situação, nesse erro, nesse pecado. Não. Ele não vai deixar você perecer. Obrigado, Cássia, pela rosa. Deus abençoe. Eu não sei muito bem essas coisas aqui, mas Deus o sabe. Eu estou aprendendo. Obrigado pela rosa, obrigado pelos presentes, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a tua vida. Tá bom. A palavra do rei vai falar: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Sou eu falando? Tá falando aqui. Abraça a Cássia aí, quem puder. Entendeu? Leva pra vida ela. E surgirão muitos, quer dizer, não é pouco. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não, você não está vendo isso por aí, não. É a palavra falando que surgirão muitos não são poucos, surgirão muitos falsos profetas. Porque profeta, pelo que nós sabemos, já passou. Está aqui na Bíblia aqui. Os profetas já foi. Foi juízes, foi profeta. Oi? Chega muito perto para não estourar. Tá bom, obrigado. É a minha filha pedindo para mim não chegar muito perto para não ficar estourando.
Então, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Você não está vendo isso? Muitos vindo em nome do Senhor dizendo que são profetas. Mas nós sabemos que os profetas já passou. Os juízes já se foram. Jesus veio, assumiu esse posto de sacerdote supremo. O verdadeiro profeta é Jesus. E nós somos o quê? Apenas servos do Deus Altíssimo. Os discípulos eram 12. Depois de Judas, 13. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E ela está falando. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É Mateus 24. Está aqui, ó. Mateus 24. O verso é o 12. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? O amor vai se esfriar. Porque você imagina, surge um monte de profeta iníquo, mal, que fala seu bel prazer sem Deus ter falado. Trazem fábulas aos ouvidos, cheio de comichões de muitas pessoas, buscando muitas das vezes só o seu bel prazer, buscando respostas que já estão respondidas dentro de si mesmas. Muitas das vezes não tem um vazio para ser preenchido. Não. A pessoa quer o que ela quer para depositar aonde ela quer. E se não for aquilo, não tiver um título perfeitinho que se encaixa na necessidade dela, ela vai embora. Porque as pessoas não querem ver isso aqui. Muitos têm até medo disso aqui aberto. Encara a palavra de Deus como uma cinta. Temem a correção. Não deveria ser assim. Porque um pai de verdade, uma mãe de verdade, jamais lança fora um filho. Pediria tu um peixe e Deus te daria uma pedra? Ou um escorpião, se você pedisse pão? Eu não tenho coragem de pôr meus filhos, mesmo que estejam errados, para fora da minha presença. De maneira alguma. E Deus? Será que Ele teria a paciência que eu tenho para com meus filhos? Será que eu sou melhor do que Deus? Porque o meu tempo é um. A minha estrutura é uma. Dos meus filhos são outras. Será que eu não teria paciência com os meus filhos, com a minha filha? E Deus? Não teria paciência com seus filhos? A palavra do rei ainda vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. É Mateus 24. Isso não é palavra minha, não. Isso que nós lemos aqui, do 1 de Mateus 24 ao 14, é princípio de dores. Princípio. O que significa isso? É o começo. É o começo das dores. Não é a tribulação. Não se engane. E nem é o fim. É o princípio de dores. Mateus 24. A palavra ainda vai dizer: a grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar
santo. Quem lê, entenda. Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. O que significa isso aí? A palavra está falando, quando você perceber a abominação dentro das igrejas, dentro dos templos, isso não está acontecendo, a abominação dentro dos templos. Pastores, pregadores da palavra, irmãos de banco, servos, muitos se apostatando da fé, outros assumindo uma condição contrária, não natural ao costume do homem, nem da mulher. Você não tem visto isso. Eu não tenho nada contra a pessoa, mas contra o erro e o pecado. Está aqui a palavra, eu não posso fugir dela. Ele está falando, quando nós vemos a abominação tomando conta dos lugares santos. Você está pensando dos lugares santos que a palavra está falando. Você está pensando que os lugares santos é igreja, templo de pedra, de alvenaria? De maneira alguma. Não é isso não. A palavra está falando de igreja, nós como templo. Quando a abominação tomar o meu coração, eu era crente, bom crente, caminhava bem, durinho. De repente, eu me escandalizei. Resolvi revelar quem eu sou de verdade. E aí o templo, que sou eu, agora está abominado. Está abominável. Está aos olhos de Deus. Cheio de problemas, cheio de defeitos. Obrigado, Cássia. Cheio de defeitos, cheio de problemas. Entendeu? A palavra do rei ainda vai dizer: quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quando fala essa palavra, quando fala de telhado, está falando de verdade, porque em cima do telhado todos veem. Quando uma pessoa sobe em cima do telhado, todo mundo vê ela, e ela está mais próxima do céu. Então a palavra está falando, você que está mais próximo do céu, está mais próximo da verdade. Quando você vê essa abominação tomando conta das igrejas, tomando conta de pessoas que antes eram crentes e agora não são mais, é para você fugir para os montes. Naquela época, fugir para os montes era fugir para um lugar mais próximo de Deus possível. Hoje você tem teu quarto. Você pode fechar a porta e orar ao Senhor, seu Deus, que te ouve em secreto. E de público, Ele vai honrar a tua oração. A palavra do céu ainda vai falar no sermão a grande tribulação. Nós já falamos do princípio de dores. Agora estamos falando da grande tribulação, que é Mateus 24, a partir do 15. Nós estamos no 18 verso. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Quando fala isso, isso nos remete a Sodoma e Gomorra. Porque lá era uma situação difícil. Coisas que, de repente, eu tenho que tomar cuidado para falar. Haja visto, o Senhor me traz numa visão que os anjos vão até Sodoma e Gomorra para destruí-la. E vão se hospedar na casa de uma pessoa lá. E quando antes de entrar lá, homens querem se relacionar com os anjos. Porque os anjos eram bonitos, eram lindos. E eles queriam se relacionar com os anjos. Então ele vai tomar dos anjos, vai jogar dentro da sua casa e vai oferecer a própria filha, para que os anjos não sejam corrompidos por aqueles homens daquela cidade. Agora você vê tamanha situação que o Senhor está falando aqui na palavra. Às vezes a pessoa acha que dentro da Bíblia não tem nada dessas coisas, mas tem. Nós não temos nada contra as pessoas
que usam dessa prática, mas é a palavra falando. E nós temos que pregá-la. A palavra do céu ainda vai dizer: quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para a buscar os seus vestidos. Porque isso também traz, quando o Senhor fala para aquela mulher: olha, não olhe para trás. O Senhor te tirou dessa situação, não volte mais lá. O Senhor te tirou de lugares, não volte lá. O Senhor te tirou costume, cuidado com quem você anda. Você pode voltar a fazer. Porque há ditados por aí que falam. Me fala aí com quem você anda, eu vou dizer o que você vai acabar fazendo. Agora, na visão dos mais maduros, ele já vai dizer logo: você anda com essa pessoa, você faz. A palavra do céu ainda vai dizer: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí ele está falando, né? Ai das grávidas. É daquelas que estão esperando a novidade. Estão esperando a novidade. Com muitas dores, muitas das vezes, né? Sangramento, perca de líquido, controle da diabetes, da pressão. Ai das grávidas. Para que a sua fuga não ocorra na época do inverno, na época de frio. Porque na época de frio ninguém quer sair do seu lugar, do seu aconchego. Ninguém quer sair da sua posição. Ninguém quer ir buscar nada quando o tempo está ruim. Principalmente quem está grávido. Principalmente quem está esperando, está de meses, de dores. Parto difícil. É uma novidade que está chegando. O Senhor está falando do quê, hein? É de uma mulher grávida mesmo? Ô irmão, Deus está falando do que aí? É de uma mulher grávida? Nós somos a esposa. Até o presente momento nós sofremos dores. Daqui a pouco ele chega aí. Ele chegou em Maria. Ele vai chegar em nós também. Daqui a pouco ele está por aí. Porque os sinais estão aqui. Já está aí os sinais aí, estampados aí na cara de todo mundo. Para quem quer ver. Liga a televisão agora, você vai ver o jornal falando. E nós vamos chegar nessa queimada aí que você viu aí na TV. Tá vendo essa semana inteira? Nós vamos chegar nessa queimada aqui. A palavra do céu vai dizer: e para que sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque para aqueles que aguardavam o Senhor, mas que não acreditam, se a fuga for no sábado, vai ficar difícil. Porque quem acredita na lei e nos profetas e seguem a lei e morre por ela, se tiver que fugir num sábado, num dia como esse, preste o Senhor nas portas. Um inverno, vai fugir como? Se no sábado não é permitido andar, correr mais do que 1 quilômetro, ou menos ainda, nem levar peso, vão todos perecer pela lei. Mas os que estiverem debaixo da graça do Filho do Homem, todos os dias são santificados. Todos os dias é de Deus. Todos os dias são santos. E não somente o sábado. A palavra do rei vai dizer: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá.
e aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não sou eu que estou falando. Nós saímos do princípio de dores e entramos na tribulação. E o Senhor está falando por sua palavra, que se não fosse por conta de mim e de você, Ele não abreviaria esses dias. Olha que situação tá esses países aí afora, faz fronteira com o Brasil. O povo já não consegue nem mais respirar. Se o Senhor não abreviar esses dias de fumaça e de queimada, se não forem abreviados, não há bombeiro que chegue para apagar tantos focos de incêndio. Porque diz um país aí, menor do que o Brasil, está com mais focos de incêndio do que o próprio Brasil. É a fronteira conosco aí. Imagina só, pessoas alérgicas, bronquiteiras, com sinusite, com alergias, como elas estão nesse momento. O país está, 2% do país está pegando fogo e a fumaça cobrindo. Você imagina como está esse povo? Tá bom, vem comigo. A palavra do rei ainda vai dizer: e então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. O Senhor está falando por sua palavra que nós não devemos dar crédito se alguém vier dizer que ele está ali ou lá. Mesmo com todos esses sinais que você está vendo aí, que ainda não é o fim. É apenas princípio de dores e a grande tribulação. É esses dois que estão ocorrendo aí. Ainda não é o fim. Coloque as barbas de molho. Creia no Senhor. Leia Mateus 24 para você entender as coisas. A palavra ainda vai dizer: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível fora. O que o Senhor está dizendo aqui? Que não é possível enganar os escolhidos. Os escolhidos não serão enganados por esses falsos cristos, por esses falsos profetas. Os escolhidos de verdade, eles não serão enganados. Sabe nota falsa, nota verdadeira? Ainda que você não sabe, mas você sente. Às vezes você passa ela para comprar o pão, mas você sabe que você deu uma nota falsa. Com Cristo não é assim. O falso você vai reconhecer de olhar, de ver as palavras que saem da boca dele, da boca dela. Você não vai ser enganado nunca mais. É Mateus 24. Surgirão falsos profetas, e não, como se não bastasse, surgirão falsos cristos. E eles vão fazer grandes sinais e grandes maravilhas. E que, se fosse possível, eles iriam enganar os escolhidos. Ou seja, muitos que não são escolhidos serão enganados por eles. Porque o que é escolhido? Escolhido é chamado. Mas depois de chamado há uma seleção. Porfiai, por estar no meio dos escolhidos. Porque não basta ser chamado, tem que ser escolhido. Eu compro um saco de feijão, mas quando eu jogo dentro da água, o escolhido fica no fundo. E eu vou tirando os podres, os estragados, os bichados, eu vou tirando tudo que fica por cima da água. O saco de feijão é 1 quilo. Tá tudo dentro do mesmo saco. Mas no finalzinho, eu arranco tudinho que não presta. Mas para comprar, eu compro.
Às vezes eu já olho e vejo lá. Eu jogo na água, eles começam a flutuar. Eles não aguentam a água do espírito e vão flutuando. Eu pego, arranco e jogo fora. Porque no fim vai ser assim. O joio e o trigo vão juntos até o final. Aí no final eles serão separados. Porque não convém arrancar o trigo. Eu não tenho visão. Se eu achar que aquela pessoa não presta, eu vou arrancar, porque eu acho que é joio. E se for trigo? Porque são parecidos. Às vezes eu vou arrancar o joio, aí vem o filho que é trigo, vem a mulher que é trigo. É melhor deixar o joio aí. Por que eu vou arrancar? Por que eu vou falar? Se eu falar mal do joio, acabo perdendo o trigo. Deixar ele ir até o final, deixa ele ir até o fim. Quando jogar na peneira que soprar, o trigo, ele não tem... O joio, ele parece com trigo, mas ele não tem semente. Ele não tem fruto. Um sopro, ele voa. E já o trigo verdadeiro, ele tem fruto, ele tem semente. A palavra vai dizer: grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essas horas, aí um monte se levanta, se ergue. Não, eu não sou isso. Não, eu não sou falso profeta, eu não sou aquilo, não sou aquilo. Só que é a palavra que está falando. Ela denuncia. Ela denuncia os falsos e os verdadeiros. Ela denuncia. A palavra ainda diz: enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Eis que eu vou tenho predito. Ou seja, o Senhor, ele está dizendo predito, ele está falando, ó, eu estou te avisando antes. Para quando você cair nessas malhas, nessas redes aí, você não for enganado, não seja enganado. Eu estou te avisando. Predizer é saber do que vai acontecer e falar para tu, falar para você. E está sendo falado para você aqui. Tudo o que irá acontecer que está acontecendo. Você não é uma pessoa desavisada. Você é uma pessoa avisada. É uma pessoa esperta. Você não é boba. A palavra ainda vai dizer: eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Você entendeu, né? O Senhor, quando ele vier, ele virá como um relâmpago. Um relâmpago, ele cai, ele estoura numa extremidade da terra. Todo mundo vê. Todo mundo vê o relâmpago. O Senhor está falando, se alguém falar para você que ele está em tal igreja, em tal célula, em tal casa, em tal deserto, em tal terra, é para você não acreditar. Porque ele vai vir de um jeito que todos verão. Ele não vai vir para uma comunidade. Ele não vai vir para uma igreja. Ele não vai vir para um país, para uma cidade, para um município. Não. Ele vai vir para o mundo inteiro ver. O mundo todo verá. Ele será como a lua e o sol. A terra, de um lado, é noite. Do outro lado, é dia. Todos verão. Porque o esplendor e a claridade dele não haverá noite em lugar nenhum. Porque ele é maior do que os satélites que nos rodeiam. Não haverá noite em lugar nenhum. Todos os verão de olho nu.
E ele está dizendo aqui ainda mais. No final da grande tribulação, nós lemos princípio de dores. Agora estamos na grande tribulação no final. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Quem é as águias? Quem é a águia? Somos nós. As pessoas vão falar, aquele que nós matamos está aqui em cima sobre nós. E nós nos ajuntaremos a ele, como águias renovadas. Sabe, aquelas águias que resolveram quebrar o bico, despojar do bico. Aquelas águias que resolveram tirar as garras fora. Aquelas águias que resolveram arrancar as próprias penas, sentindo dores. As penas pesadas, sentindo dores, arrancando tudo. Fomos nós. Nós nos renovamos em espírito, em novidade de vida. E agora vamos ter com o Mestre. A palavra vai dizer, a vinda do Filho do Homem. Nós lemos princípio de dores, a grande tribulação e agora a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as trevas e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. O que significa isso aí, gente? E logo depois da aflição daqueles dias, você vê que é algo em seguida. Depois do princípio de dores, vem a grande tribulação e depois vem a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, ele será a própria luz dessa terra. Porque o céu vai se esconder diante dele, como está escrito também na Bíblia. O céu vai se dobrar como se fosse uma folha. Vou mostrar aqui. O céu vai fazer assim, ó. Vai se esconder dele, ó. Vai se esconder. Estrela, tudo vai se esconder dele. Tudo vai se esconder dele. Para não ofuscar a glória de Deus. Tudo se esconderá dele. A palavra do céu vai falar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Por que o Senhor está falando isso aí? Quando ele fala todas as tribos da terra, ele está falando do povo que rejeitou ele, que não foi uma tribo só, foram várias. E até hoje existem tribos aí, porque hoje já aumentou essas tribos. Agora não são mais 12, agora são várias tribos que rejeitam o Filho do Homem. Mas essas mesmas tribos aí que confessam outras coisas. Tem tribo aí que confessa de tudo. Seguia por várias coisas. Essas se surpreenderão naquele dia. A começar pelo sol apagado, pela lua que não resplandece. Por todos esses sinais aí, eles já temerão. Eles verão no céu os sinais da vinda. Eles já temerão de pronto. E quando eles não verem as estrelas, porque normalmente as estrelas elas não aparecem, mas estão lá. Elas vão fugir, vão correr da presença de Deus. As estrelas não vão suportar
o brilho dele. O sol não vai suportar o brilho dele, o esplendor. A lua não vai suportar o esplendor do Filho do Homem. E as águias junto. A palavra vai dizer: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que significa isso? Ele está no céu e ele vai enviar os anjos para recolher os escolhidos. E esses anjos trazem com ele umas trombetas. E eles vão anunciar com um rijo som. É um som que vai estremecer o ser humano. Alguns vão sentir esse som e a alegria vai tomar. Eles vão tremer de alegria. Eles vão regozijar no espírito. Será uma alegria muito grande de saber que toda a luta valeu a pena. Agora outros rangerão os dentes de vergonha e de saber que agora é tarde. A palavra do céu vai dizer: a vinda do Filho do Homem. Já lemos a grande tribulação, princípio de dores. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra banda da extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É a promessa do Senhor. Ele está falando de uma geração que vai contemplar toda essa situação, toda essa profecia, toda essa palavra. Quando ele diz aqui, para a gente interpretar, a gente poder conhecer a parábola da figueira. Quando essa palavra fala isso aqui, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Essa me remete àquela parábola justamente da figueira. Quando a palavra vai dizer que havia o vinhateiro e o dono da vinha. Ou seja, havia o homem que cuidava da vinha, que é uva, e havia o dono de tudo aquilo, a fazenda. E o dono da fazenda não estava presente. Não estava presente. E agora ele retorna de viagem e vai ter com o vinhateiro. E quando chega na fazenda, ele vê no meio das uvas uma planta diferente. Não, no meio do povo de Deus não tem gente diferente, não. Pessoas que acreditam em Deus, porém, não são vinha, não são uvas. Não tem, não. São figueiras. Tem, não. Tem, não. A palavra vai falar que o vinhateiro está lá cuidando da vinha para fazer uva. A uva simboliza a alegria, felicidade. O vinhateiro está cuidando para trazer alegria e felicidade para o dono da fazenda. Só que o dono da fazenda, ele chega na fazenda e vê a figueira lá plantada no meio da vinha. Ele olha e busca fruto nela. E não há fruto nenhum. Ele se irrita com aquela figueira. E ele
pede ao vinhateiro para arrancar ela dali e tacar fogo nela. O vinhateiro, que não é cuidador de figueira, ele poderia falar para o dono da fazenda: olha, eu sou vinhateiro, o meu negócio é cuidar de uva. Meu negócio não é cuidar de figueira. Agora essa figueira nasceu aí no meio das uvas, agora eu tenho culpa? O senhor chega aqui já mandando arrancar, fazer isso e aquilo. Ele podia sair com uma quente ou pelo menos duas fervendo. Ele podia. Ele estava no direito dele. Afinal de contas, o dono da fazenda deu para ele para cultivar vinha, cultivar uva. Agora, se nasce alguma coisa diferente no meio do povo de Deus, o que ele tem a ver com isso? Se nasce alguma coisa dentro da igreja que não é de Deus, o que o pastor tem a ver com isso? Se nasce alguma coisa dentro da igreja que não é de Deus, o que as pessoas têm a ver com isso? Quem tem a ver com isso aí é o dono da fazenda. É o dono da fazenda que tem que olhar isso aí. E é o que ele fez. Ele chegou lá, viu a figueira lotada no chão, tomando conta do chão. Inutilmente ele vai pedir para o vinhateiro: mata, arranca ela daí. Mas ele, com um amor entranhável, ele vai pedir ao dono da fazenda: deixai mais por um ano. E ele vai dizer: mas eu venho aqui há 3 anos. Eu venho há 3 anos buscar fruto nessa videira, nessa figueira, e ela não dá fruto. Ela está aí toda pomposa, ela está aí toda bonita, ela está aí toda folhada, ela está aí toda frondosa, ela está aí toda grossinha. Mas e aí, cadê o fruto dela que eu não tenho? Arranca ela. Não, vinhateiro, mais uma vez, amorosamente: não, você não conhece o vinhateiro. Não conhece não. Não conhece. Mas ele vai usar de misericórdia, ele vai usar de amor, e ele vai falar para o dono da fazenda. Ele vai falar para o dono da fazenda: deixai por mais um ano. Eu vou estercar, eu vou afofar a terra, e aí então o senhor vê o que acontece. Aí podeis fazer o que o senhor quer. É o que ele vai dizer para o dono da fazenda. Então essa palavra, ela nos reporta essa situação. A palavra do céu vai falar ainda: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se você é videira ou é figueira no meio das videiras, acautelai-vos, apressai-vos por se colocar na brecha, colocar a tua vida em dia. Você anda por aí de um jeito, frondosa e tudo mais, se mostrando que é uma coisa que você não é. Para alguns você é de um jeito, para outros você é de outro jeito. E diante de Deus, Deus está vendo. Deus conhece você. Deus conhece seus passos, conhece a sua caminhada. Então está aqui a oportunidade. Haja arrependimento na tua vida. Ainda que você é figueira e não é videira, mas que você possa dar fruto. Porque eu, sendo fazendeiro, se nasce um pé de goiaba lá no meio do cafezal, eu não vou arrancar. Eu vou esperar ela dar fruto. Se você é um pé de goiaba no meio das videiras, procure dar fruto. Procure dar fruto, com certeza o Senhor usará de misericórdia para com tua vida. Ainda tem jeito para você. Tem jeito para você. Ah, se tem. Teve para mim, que era um homem que a sociedade temia. E o Senhor me fez essa pessoa. Hoje em dia eu passo como bobo para muita gente. Para poder ter um dia o direito de olhar a face do Senhor como ela é. A palavra do céu é só até aqui. Nós não vamos mais adiante, não vou cansar vocês, mas nós lemos princípio de dores, Mateus 24, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque hoje em dia tem muita conversa que não condiz com a verdade que está escrita. Então quis trazer essa leitura para vocês, para que vocês possam ter esse esclarecimento, para que vocês possam acautelar acerca de algumas informações que está correndo nas internet. Tá bom assim? Eu quero orar com você.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, olha, Pai, eu quero te agradecer por esse momento rico diante da Tua presença. Sentimos a Tua presença aqui, Senhor, no nosso meio. E esperamos que todos também sentiram a sua presença. E que ainda que não sentiu, nessa oração, possa sentir no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo de misericórdia, toma as famílias nas Tuas mãos. Toma os lares nas Tuas mãos. Toma este que até aqui, Senhor, veio, Senhor Jesus Cristo, sondando as Escrituras junto conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por tudo, Teu nome é eterno louvado. Sem palavras, meu Deus. Obrigado. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.